Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a terceira temporada da série Eu Nunca. E esse vídeo contém muitos spoilers. Definitivamente, essa temporada tá muito boa. É perceptível o salto de qualidade que a série teve. Não que antes, nas duas temporadas anteriores, a série fosse ruim, mas a cada temporada ela vai melhorando um pouquinho. E aqui, nessa temporada em particular, ela está simplesmente viciante. A produção não chegou a se reinventar, porém ganhou um tom muito mais maduro e expansivo. E é curioso porque boa parte dos arcos que já estavam bem encaminhados ou bem fechadinhos no final da segunda temporada, aqui rapidamente foram desconstruídos. Mas vamos por partes, eu vou tentar cobrir vários tópicos diferentes nesse vídeo e eu vou deixar todos marcadinhos na descrição aqui em capítulos, beleza? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o casal Paxton e Dev. E gente, eu não sei vocês, mas o meu coração ficou muito quentinho no final da temporada, gente. A trajetória desse casal ou ex-casal nessa temporada foi muito boa. A série conseguiu trazer um relacionamento adolescente que não é regado de perfeição. Não, definitivamente não. Aqui fica muito claro porque que esse casal não funcionou e porque eles foram essenciais um para o outro. A Dev é uma personagem que funciona muito dentro dessa série. É uma excelente protagonista. É uma personagem cheia de falhas e, de certa forma, um retrato comum da adolescência. Ela é uma garota normal, gente. Uma adolescente com medos, inseguranças e também que passa por problemas típicos dessa fase. É fácil se identificar com ela e mais fácil ainda é compreender por que ela se auto-sabota tanto. É aquilo, né, gente? Essa série é quase uma sessão de terapia. A gente aprende assistindo o erro dos outros. Aquela fala do Paxton para ela durante o término foi quase cirúrgica, gente. Ele não poderia estar em um relacionamento com uma pessoa que não se ama, não tem um pingo de amor próprio. Por mais que ele tivesse sentimentos legítimos por ela, não caberia a ele demonstrar todos os dias, ou melhor, tentar convencê-la todos os dias que o que ele sentia por ela era real, apenas porque ela não se considerava suficiente para ele. E eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de reflexão sendo trabalhada em uma série teen de forma tão leve, mas ao mesmo tempo complexa. Aliás, para ser mais precisa, nessa temporada eu me apaixonei por todo o salto de amadurecimento que o Paxton teve. Se ele fosse um sujeito ruim, manipulador, facilmente a Dev seria um alvo fácil para ele. Afinal, quando alguém está tão para baixo assim, com baixa autoestima, tem tantas inseguranças, é muito fácil se envolver em um relacionamento abusivo. Você entra nesse tipo de relacionamento e nem se dá conta. Porém, o fato dele se respeitar e, acima de tudo, respeitá-la foi muito lindo. Ele sabia que para ela poder crescer e estar ou não em um relacionamento com ele ou qualquer outra pessoa, antes era preciso ela aprender a amar a si mesma. Ok, talvez ele não tivesse consciência de tudo isso. Talvez ele tenha decidido terminar o namoro pensando muito mais em si. Mas mesmo assim, gente, o fato dele se respeitar e saber que merece estar com alguém que está na mesma página que ele também foi um mega acerto da série. Era perceptível que ele estava crescendo dentro daquela relação, só que a companheira dele puxava ele pra baixo. E nenhum relacionamento pode ser saudável dessa forma. Ou seja, aquela relação precisava de um ponto final. E eu acho que isso foi uma grande lição de amor próprio que a série deu. E já emendando o próximo tópico, vamos falar de tudo de bom que esse relacionamento trouxe para eles. Na verdade, não necessariamente como namorados, mas como eles participaram um do crescimento do outro. Definitivamente, essa temporada foi marcada por personagens mais maduros ou em processo de amadurecimento. E falando especificamente do namoro deles, foi bem rápido, né, gente? Durou 3 episódios de 10. É aquilo, né? Foi rápido, mas foi intenso. E acho interessante observar como a Dev, como personagem nessa temporada, se tornou muito mais leve. Confesso que tava com um pezinho atrás, fiquei com medo dessa personagem ser trabalhada de forma cansativa e repetitiva nessa temporada, já que nas 2 temporadas anteriores ela vivia cheia de crises existenciais. Não que essa abordagem não seja interessante para uma personagem, ainda mais se tratando de uma série adolescente. Contudo, essa personagem tava
tava parecendo um disco arranhado. Agora, nessa temporada não, gente. Ela continua tendo seus momentos mais profundos, porém, aqui eles soam muito mais orgânicos dentro da trama e mais pontuais também, de certa forma. O principal deles é o medo que ela tem, o choque de realidade, na verdade, quando ela se dá conta que está superando o luto. E, gente, isso é tão real, é um medo tão compreensível quando a gente perde alguém tão importante e a gente se dá conta que tá conseguindo viver sem essa pessoa. Especialmente no caso dela, que perdeu a figura paterna da vida dela. E sem sombra de dúvidas, o Paxton foi super importante nessa trajetória de superação dela, de aos poucos ela voltar a ser feliz. E é muito bonito que ela tem consciência disso e nutre um sentimento positivo em relação a isso. E a ele também. Afinal, gente, nem todo relacionamento precisa terminar de forma horrível, né? De forma que você precisa se apegar às péssimas lembranças do namoro para poder superar o teu ex ou a tua ex. É sim possível nutrir um sentimento de respeito, carinho e admiração pela trajetória que você teve com outra pessoa. Não ter dado certo entre você e uma pessoa não significa que deu tudo errado entre vocês. E é muito emocionante perceber que esse sentimento de admiração e respeito é mútuo entre eles. É evidente que com a ajuda dela, o Paxton se tornou um ser humano completamente diferente. Ele aprendeu a acreditar em si e a deixar de lado todas as expectativas que os outros têm sobre ele ou a ausência de expectativas dos outros em relação a ele. E não somente ele, né, gente? O Ben também teve uma trajetória muito parecida, mas mais pra frente a gente fala dele. Falando especificamente do Paxton, é evidente que ele se tornou um ser humano melhor. E para ilustrar isso, eu preciso trazer uma passagem da série. Lá no comecinho, quando a gente teve aquele ato de sororidade entre a Dev e a ex dele. Dá para perceber todo o respeito e empatia que ele teve por todas aquelas meninas que passaram pela vida dele. E de verdade, gente, isso me surpreendeu na série. Olha, gente, eu tenho vontade de chorar só de lembrar a trajetória da Dev e do Paxton nessa temporada. E o desfecho que eles tiveram, gente, foi muito lindinho. Casal de milhões, viu, gente? Não duraram muito, mas o pouco que viveram valeu a pena. Contudo, isso nos leva para o meu próximo tópico e também uma previsão para a próxima temporada, que por sinal será a última e que já está confirmada. É com tristeza que afirmo, e muitos de vocês podem ter percebido, o Paxton pendurou as chuteiras na série, né? Afinal, não faz o menor sentido ele continuar como um personagem regular dentro da trama. Ele vai para a Universidade do Arizona, gente, vai deixar de ser um estudante de ensino médio, ele vai estar em outra vibe. Ou seja, pra mim, ele tá totalmente fora da jogada, não vai continuar sendo um potencial interesse amoroso da Dev. E vale lembrar que ela terminou a temporada utilizando o vale lepo-lepo dela com o Ben. E apesar da gente não ter nenhuma certeza que esse momento chegou a ser concretizado, não tivemos imagens disso, ainda assim, gente, a produção trouxe uma ótima reflexão sobre virgindade e esperar o momento ideal para você. Cada ser humano tem um tempo certo. A Dev se cobrava muito por esse momento, colocava muita pressão nesse ato, né, nesse evento da vida dela, e no final aconteceu exatamente como tinha que ser. Ou pelo menos a gente acha que aconteceu, né? Foi sem pressões no momento em que ela se sentia pronta e com uma pessoa que ela se sentia confortável. Porém, não acho que na última temporada esses dois irão formar um casal, irão ter um namoro regado por flores, se é que chegarão a namorar. Nessa temporada, a série tratou de desconstruir o Ben. Na verdade, ele ainda está nesse processo. E eu fico me perguntando se essa paixão platônica que ele sente por essa personagem não precisa ficar no passado para que o processo de amadurecimento dele se concretize. E vale lembrar que ele marcou um encontro com a Margot. E essa personagem tá contribuindo para essa nova fase dele, para essa mudança dele, mesmo que pouco. Então, acredito que na próxima temporada ela deve ganhar muito mais relevância. Ela é ainda bastante enigmática, não foi tão bem desenvolvida nessa temporada, então fico curiosa para saber como ela vai ser trabalhada na quarta temporada. E falando em expectativas para a próxima temporada, eu tô muito ansiosa aí para acompanhar como que vai ser o restante do desenvolvimento do Ben. Ele começou uma transformação interna nessa temporada que traz à tona um debate muito interessante. A velha questão das expectativas
expectativas. Como lidar com as expectativas que os outros depositam em você e como lidar com as expectativas que você deposita em si mesmo, pensando em expectativas de terceiros. Esse ponto é recorrente ao longo dos episódios, desde a primeira temporada, né, gente? A gente observa que vários personagens tiveram esse tipo de reflexão, como a Kamala, até mesmo o Paxton nessa temporada também. Mas focando especificamente no Ben, a série conseguiu tocar em um ponto muito importante nessa reflexão. Como não conseguimos ter controle sobre as expectativas que o mundo ou os nossos pais depositam sobre a gente, mas uma coisa conseguimos ter controle: como vamos administrar todas essas expectativas ao nosso redor. E acho que todo mundo deveria fazer esse tipo de reflexão na vida, independente de ser adolescente ou não. Será que estamos vivendo para atingir os nossos sonhos ou para atingir os sonhos que as pessoas projetam sobre nós? E acho interessante levar essa discussão, essa reflexão para a decisão final da Dev de permanecer na escola atual dela. Inicialmente pode até parecer fácil para algumas pessoas julgá-la, porém não existe apenas um único caminho ou um caminho mais correto para a gente atingir os nossos sonhos. Podemos nos sentir realizados de diferentes formas. E é curioso porque eu já tava pensando nisso tem um tempinho, gente, antes mesmo de assistir a série. Como a Laiane de 8, 10 anos atrás pensava diferente da Laiane de hoje. E depois de assistir a série, eu fiquei lembrando da minha adolescência, né? É tanta pressão que a gente vive nesse momento da vida, né? Pra decidir o nosso futuro profissional, mas não temos a menor ideia do que é viver, o que nos aguarda no futuro. Como decidir a nossa carreira profissional, todo o nosso destino aos 17, 18 anos, sabe? Talvez para David, anos atrás, antes daquela grande tragédia, ir para uma escola dessas fosse ser uma grande realização. E até mesmo para David do futuro, talvez a David uma década à frente olhe para trás e pense: nossa, que vacilo ter abrido mão daquela escola. Porém, a David hoje está fazendo o melhor que pode e pensando no melhor para ela no presente. E sinceramente, eu não acho que é uma decisão que a gente pode julgar. Ela é uma ótima aluna e com certeza tem muitas chances de entrar em excelentes universidades. Mas hoje ela sente a necessidade de estar um pouco mais perto da família dela. E tá tudo bem, gente, tudo no seu tempo. Ela não estava preparada para cortar o cordão umbilical nesse momento e está se respeitando, ou seja, respeitando o seu próprio tempo. O trauma que ela teve de perder o pai tão jovem e de forma tão trágica ainda não foi 100% superado. Isso não quer dizer que ela não vai sair da casa da mãe em algum momento, né, gente? E acho que isso vai acontecer no final da quarta temporada. Porém, assim como o processo para ela se sentir pronta para perder a virgindade, ela também precisa se sentir pronta para deixar a casa da mãe. Ela tem medo de perder o presente, só que eu não acho que esse medo está impedindo ela de pensar no futuro, muito pelo contrário. Essa decisão dela de pensar no presente foi tomada de forma muito consciente, já que durante boa parte da vida dela, né, ela sempre pensou muito no futuro. E por pensar tanto no futuro, agora ela precisa pensar no presente. Olha, gente, eu tô muito reflexiva hoje, né? E aproveitando o momento, já deixou o like no vídeo? Não? Por que não? Deixa o seu like agora no vídeo. Partindo para o nosso penúltimo tópico, vamos falar como a série deixou de girar em torno da Dev e começou a olhar mais para outros personagens. E sinceramente, pensando em narrativa, acho que essa decisão foi a melhor de todas da temporada. A série conseguiu olhar com mais atenção e desenvolver com profundidade muitos outros personagens, como as amigas da Dev, o Trent, que foi uma excelente surpresa nessa temporada, a mãe da protagonista e a relação de amizade que ela precisava na vida dela. Enfim, a trama conseguiu equilibrar vários arcos diferentes sem se tornar cansativa e também sem deixar várias pontas soltas. Inclusive, preciso dizer que eu adorei as referências que a série trouxe à cultura pop, né? Especialmente a Lady Whistledown. E para encerrar o vídeo, vamos falar sobre o futuro da vida amorosa da Dev. E, gente, as minhas apostas é que ela viverá 2 triângulos amorosos na quarta temporada. Um vai ser ela, Ben e Margot, e o outro vai ser ela, Ben e um boy misterioso que tá para entrar na série. E por que eu descartei o Nirdish disso, gente? Acho que esse personagem foi inserido nessa terceira temporada apenas para facilitar o salto que a série precisava para a quarta
temporada. E eu posso provar isso, viu, gente? Primeiro de tudo, ele não estuda no mesmo colégio da Devi. Ou seja, os encontros deles não tinha uma mega facilitação, né? Os corredores da escola. Além disso, as mães deles romperam a amizade. Afinal, como ser amiga de alguém que constantemente lança comentários desagradáveis? O tempo inteirinho, gente, a Arya ficava lançando comentários comparativos entre a vida dela e a vida da mãe da Devi. Pegando como exemplo aquela cena da cadeira de rodas. Vocês conseguiram perceber o quão zoada foi aquela conversa? A amiga abre o coração, conta como a filha passou por uma mega barra pesada e no instante seguinte a Arya está lá lançando uma comparação com o filho dela. Ou melhor, diria que exaltando o filho dela. Enfim, depois daquele evento bizarro do café na cara, né, o café gelado, acho muito difícil as duas recuperarem a amizade. Não sei antes a Arya ter que se esforçar bastante para reconquistar a confiança da ex-amiga. Bem, mas voltando aqui, né, porque que eu acho que o filho dela e a Devi não terão mais futuro. Somem na conta aí que a Arya deixou muito claro que não apoia essa relação e o fato dele se mudar em breve, né, ele vai fazer faculdade longe, assim como Paxton. Ou seja, na minha visão, esses dois personagens estão descartados como potencial interesse amoroso da Devi. E eu tava aqui ligando os meus pontinhos, gente. Já tivemos confirmação de adição no elenco da quarta temporada. Já tivemos a confirmação que o Michael Cimino de Love Victor vai estar na quarta temporada. E eu tô aqui sentindo, gente, que ele vai ser um Paxton 2.0. Acho que ele vai ser o novo guri que vai abalar o mundo da Devi e potencialmente formar um triângulo amoroso. E você? Me conta aqui embaixo quais são as suas expectativas e teorias para a quarta temporada. E também me conta o que você achou dessa terceira temporada. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!